E nesse plantão urgente da seleção brasileira, quero atualizar você, torcedor, de situação de lateral que detonou a convocação do Ancelotti. Vamos trazer também informação sobre vazou o novo camisa 10 da seleção brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, neste plantão urgente, trazendo as últimas notícias e informações da seleção pentacampeã mundial. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção pentacampeã. Claro, esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds de cotação do mercado, vai fazer a sua fezinha no jogo da seleção brasileira, que nesse momento está pagando 2,16 na vitória da amarelinha. Então, link no primeiro comentário fixado ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, faça o seu cadastro de depósito na Alfa, seja Alfa você também, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui falar sobre os treinos da seleção brasileira, a preparação importante para esse jogo contra o Equador, valendo pelas eliminatórias da Copa 2026. O técnico Ancelotti realizou o treinamento com os jogadores neste último dia no CT Dr. Joaquim Grava, já definindo a seleção brasileira contra o Equador. Temos novidades importantes em relação ao meio de campo, ao setor, à linha de defesa, algumas mudanças que o Ancelotti tentou até desviar um pouco ali os olhares da imprensa, mas através das apurações conseguimos trazer todas as informações e novidades para você, torcedor brasileiro, na expectativa. E é claro que nós vamos debater sobre essa provável escalação do técnico Carlo Ancelotti, com novidades no meio de campo, com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, com o Estevão sendo o substituto da camisa 10, substituto de Neymar, com uma responsabilidade muito grande, na ausência do Rodrigo, que preferiu, depois de uma temporada muito desgastante, abrir mão dessa convocação, pediu uma licença dessa convocação, para poder se recuperar em relação à parte física. O Rafinha, que está suspenso para esse jogo contra o Equador, apesar de viajar com a seleção brasileira para Guayaquil, e agora o Estevão ganhando essa responsabilidade em treinamento, em trabalho tático. Ainda no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Ancelotti ele esboçou uma equipe para jogar no 4-3-3, em um triângulo invertido no meio campo, sem a bola, e o time se defendendo fechado num 4-4-2, basicamente uma estratégia do técnico Ancelotti para poder superar o Equador, uma seleção que obviamente vai buscar ser mais propositiva, uma seleção que vai jogar com mais intensidade. É uma expectativa muito grande de vitória nesse momento nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que vai sediar no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Vamos aqui à formação do técnico Ancelotti para o jogo. Goleiro Alisson, Wanderson na lateral direita, Marquinhos fazendo a dupla de zaga com o Alexandro, o jogador do Lille, o zagueiro do Lille, que é a novidade, né? A primeira convocação dele para a seleção brasileira. Na lateral esquerda, Alexandro do Flamengo, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson fazendo a trinca de volante, e o meio-campo para buscar, né, ser esse homem de criação, Estevão, o ataque com Richarlison e Vini Júnior. O Estevão, Richarlison e Vini Júnior fazendo esses homens de ataque, essa linha ofensiva da seleção brasileira pentacampeã mundial. E aí a novidade, quero saber a sua opinião, torcedor brasileiro, em relação a Estevão. Vazou o novo camisa 10, que responsabilidade nessa convocação. O Estevão
ganhando a oportunidade de ser titular contra o Equador, ele que vem se destacando muito no Palmeiras, comandado pelo técnico Abel Ferreira, fazendo essa função, jogando mais pelo meio, atuando mais na parte da criação. É um jogador que já está garantido no Chelsea, né? Uma das maiores vendas da história do Palmeiras, e agora com grande brilhantismo na seleção brasileira, recebendo essa oportunidade. Eu pergunto a você, torcedor, que acompanha aqui o boletim de informação, o plantão da seleção no BTV Esportes, está de acordo com a sua expectativa para ver Estevão atuando como camisa 10 na seleção brasileira? Vale lembrar que a seleção brasileira terá o retorno do Rafinha para o próximo jogo contra o Paraguai no estádio da Neoquímica Arena. A seleção brasileira enfrenta o Paraguai no dia 10, mas antes tem um compromisso no dia 5 contra o Equador. Trazendo mais novidades sobre essa partida, na parte da tarde de hoje teremos o último treinamento da seleção brasileira no estádio, no local da partida, para enfrentar o Equador. Até para a seleção brasileira resolveu inclusive antecipar o voo para poder se adaptar, se ambientar ao local, né, de treinamento, ao local do jogo, da partida contra o Equador, e por isso teremos também uma coletiva de imprensa com o técnico Carlo Ancelotti visando essa partida contra a seleção equatoriana. Seleção essa que, definido pela Federação do Equador, resolveu jogar em Guayaquil. Muitos têm se perguntado por que a seleção do Equador não prefere jogar em Quito, né, na altitude, mais de 2.800 metros de altitude. Não seria uma estratégia melhor para o Equador jogar na altitude? Olha, a resposta inicialmente é não, porque o Equador tem jogadores que atuam também na Europa, que atua no futebol de fora, e por isso, para os jogadores, para a saúde, para o lado físico dos jogadores, é melhor jogar fora da altitude. Então, por uma decisão da federação e principalmente perguntando aos jogadores, questionando, foi decidido, né, por preferência, jogar em Guayaquil, no Monumental de Guayaquil, para poder ser realizado essa partida contra a seleção brasileira. Agora vamos aqui a um assunto importante também, que pegou muito de surpresa, informação do GE, que o Renan Lodge detonou a convocação da seleção brasileira e demonstrou uma frustração com a convocação. Ele está fora da seleção brasileira desde novembro de 2023, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz, é o lateral esquerdo do Al Hilal, e criticou a lista dos jogadores recentes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Citou um certo preconceito com a Liga Saudita, onde joga 2 temporadas, e ao falar sobre a sua ausência, o jogador de 27 anos fez o seu 19º jogo, e até agora o último jogo com a amarelinha foi no dia 16 de novembro de 2023, na derrota da Colômbia, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. Ele não escondeu a expectativa que estava de ser um dos primeiros jogadores da lista do Ancelotti, divulgado no dia 26 de maio, para a partida contra o Equador e o Paraguai. Abre aspas para Renan Lodge: eu pensava que ia ter oportunidade de novo na convocação de Ancelotti. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a Liga Saudita, porque a temporada eu fui o lateral com mais gols, mais dei assistências, e você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números, disse Renan Lodge. E aí, torcedor, uma declaração muito forte, né, de uma personalidade que o jogador tem, mas revelando claramente a frustração e detonando em relação às escolhas da CBF e da convocação do técnico Carlo Ancelotti. Quero saber a sua opinião em relação a essa postura, né, esse comportamento do Renan Lodge sobre a sua não convocação para a seleção brasileira. A gente segue de olho
nas notícias, nos detalhes. À tarde eu conto com você na nossa transmissão ao vivo, trazendo informações da seleção, a coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e o último treino visando o compromisso contra a representação do Equador. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Um abraço.